Jardim está aí à sua disposição, sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio, voltando do recesso. A casa tá uma bagunça, mas a gente não podia perder a oportunidade de gravar com uma fera. Hoje eu me recuso a lhe chamar pelo seu sobrenome 2, né? Hoje eu tô aqui com Danilo Palmerston. Vocês não me chamam Danilo Almeida, esquece isso. Hoje a gente vem falar aqui sobre o mercado de Goiânia, um boom que o mercado imobiliário de Goiânia deu nos últimos anos, muito parecido com o mercado de Maceió, e a gente quer fazer essa conexão para saber exatamente o que é que Goiânia e Maceió têm em comum. E nada melhor do que uma fera. Eu acabei de fazer um curso com esse cara, uma galera assim fera em Goiânia, e ele está passando aqui o Réveillon, né? Ele não, né? O Brasil inteiro passando o Réveillon aqui no Nordeste, e acabou que a agenda bateu e a gente vai gravar hoje esses pontos em comuns e como a gente pode tirar alguns insights do mercado de Goiânia, trazer para cá e daqui para lá. Então, Danilão, manda ver aí, se apresenta. E uma honra trazer você aqui, cara. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite. Não podia deixar de vir, né? Então, estamos aqui no dia 5 de janeiro, numa segundona já gravando. Então, prazer é todo meu de estar aqui. Parabéns pela casa. Fico muito feliz de ver, né, a turma que está lá com a gente no Incorpora Pro. Eu gosto disso, de rodar as cidades do Brasil e entender o que está acontecendo em cada região. Então, para quem não me conhece aí, você já me apresentou, né? Sou incorporador, estou há quase 20 anos no mercado já. Já rodei algumas cidades do Brasil, já incorporei Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Fortaleza, Brasília e Rio. Então, você já veio para o Nordeste também? Já vim para o Nordeste, lancei um empreendimento em Aquiraz, do lado ali de Fortaleza. Então já rodei bastante, já fiz de Minha Casa Minha Vida altíssimo padrão. E hoje estou em Goiânia com a Palme, minha incorporadora. Estou lá há 15 anos com a empresa, fazendo 16 anos agora. E estamos nessa saga aí de empreender e desenvolver no mercado imobiliário. Cara, eu acabei de voltar de Fortaleza, a gente tá fazendo o lançamento lá no Aquiraz, só que no Aquiraz Riviera, no condomínio lá, e pô, surreal a região, né? Crescimento assim absurdo. O litoral cearense tá todo vapor. E aí depois que a XP, o Benchimol disse que vai botar uma grana ali no Preado, levar uns empresários e tal, os caras vão transformar na meca do kite. Pô, o mercado, na verdade, no Nordeste. O Nordeste está extremamente aquecido e depois da pandemia, o mercado de praia, onde você tem praia, você está com o mercado muito aquecido. E aí, para a gente fazer o primeiro link, né? Como é que o mercado de Goiânia deu um salto gigantesco em tão pouco tempo? Acho que pós-pandemia também, né? Ali... Foi de 2019, 2020 para cá. Já é do período de recuperação, expansão ali, sem ter um atrativo turístico grande, né? Não é um mercado de praia, é um mercado turístico. Sim. Bom, Goiânia, cara, vamos lá, vou tentar fazer um overview aqui geral só para a gente tentar chegar num consenso. Mas Goiânia hoje é uma cidade de mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. Então, e Goiânia, ela está numa região do agronegócio, né? O centro-oeste, o agronegócio é muito forte. Então, Goiânia hoje tem, eu posso dizer que tem 3 pilares que puxaram o crescimento e o desenvolvimento do mercado imobiliário. O primeiro seria o próprio agronegócio, que você tem cidades num raio ali de 200, 300 quilômetros de Goiânia, que são cidades muito ricas, com PIB per capita aí de 40, 50 mil reais, como Rio Verde, Jataí, umas cidades no entorno. Além do agro, Goiânia hoje tem a 2ª unidade do Einstein no Brasil. Então virou um polo de saúde, né? Goiânia e São Paulo, né? Turismo médico, muito forte. Turismo médico. E o terceiro ponto é a segurança pública. Goiânia hoje, o estado de Goiás em si, é um estado onde o Caiado, o governador, conseguiu implantar um nível de segurança no estado. Então eu posso dizer que são esses 3 pilares. Unindo a isso, de pós-pandemia ali, 2020, final de 2020, início de 2021, o mercado imobiliário de Goiânia passou, eu acho que quase todos os mercados passaram por uma ressignificação muito pelo viés das pessoas quererem mudar para um imóvel maior, sair do centro urbano às vezes e sai de um apartamento de 100 metros, vai para uma casa de 200, sai de uma casa de 200, vai para uma de 500. Então começou aí
pós-pandemia, essa ressignificação do lar linkado com esses 3 pilares que eu mencionei: o agronegócio, a saúde e a segurança pública. Agora, Goiânia também é uma cidade que atrai muita gente e atrai pela segurança. Você fala morador. Para moradia. Só para você ter uma ideia, de 2019 a 2025, meados de 25, a população de Goiânia cresceu 19%. Então, é um volume muito expressivo de crescimento em 4, 5 anos. Então, e isso muito em decorrência da segurança pública e em decorrência de Goiânia ser, não sei se você sabe disso, Goiânia é a cidade mais arborizada do Brasil por habitante. Então, tudo isso acaba trazendo a cidade para um outro patamar de mercado imobiliário, né? Cara, quando eu estive em Goiânia, e aí eu achei engraçado que o Uber, pô, eu peguei Uber adesivado fora Lula, pô. O Uber que tava lá já, cara, como é que o Uber, né, que trabalha com gente, os caras não tem escancara mesmo e tal, tem uma posição política muito forte e tal. E aí eu perguntava à turma, mas essa segurança mesmo ou é propaganda do Caiado, né? E aí, um dado interessante, a maioria dos taxistas dos Uber que eu peguei falava, a gente só perde para Brasília. Eu nem sabia que Brasília era o número 1 do Brasil em segurança, né? Porque a gente vê tanto bandido lá que eu não sabia nem se Brasília tinha tanta segurança. E aí os caras, não, é assim mesmo. Então, porra, a gente sai à noite lá, não pode se preocupar não, com celular e tal. Isso aqui faz tempo que a gente não vê aqui o que é um assalto. Então, realmente, para o mercado imobiliário, se tratando de moradia, pô, segurança pública é o item, né, número 1 ali. Só que o que me impressionou muito é que o luxo, o alto padrão lá em Goiânia é que é mais forte. Ou não? Não, assim, o mercado de Goiânia, vou te dar alguns números, tá? O mercado de Goiânia é um mercado de 11 bi de venda por ano, tá? É um mercado... Goiânia, em 2019, vendeu 4 bi, antes da pandemia, no ano. 2024 fechou 11 bi de venda. Então, ou seja, o mercado mais do que dobrou em 5 anos. Agora, Goiânia, eu posso dizer que está muito dividido entre médio padrão, médio alto padrão e o segmento econômico. O luxo representa ali 3% do mercado de Goiânia. Por mais que o agronegócio puxe o luxo não é a fatia principal de Goiânia. A fatia principal é do mercado de médio alto padrão. E aí eu estou falando de imóvel ali de 500 mil reais a 1,5 milhão. Isso é o médio alto padrão de Goiânia. Quando a gente vai para o luxo, acima de 2, super luxo, acima de 2 milhões ali, essa fatia já é menor. É um mercado relativamente significativo, mas olhando a representatividade toda de Goiânia e região metropolitana, posso falar que no máximo 3, 5%. Né? É um mercado aquecido, principalmente porque Goiânia tem uma diversidade territorial muito grande. Você ainda tem muita área em Goiânia, na região metropolitana. Diferente de grandes cidades como São Paulo, por exemplo. Né? Você não tem no Itaim, na Vila Olímpia, você não tem tantas opções de terreno. Goiânia você tem no setor Marista, que é um dos bairros mais nobres de Goiânia, várias opções de terreno. São caros, mas você tem opção. E ainda assim você tem as opções no entorno de Goiânia para os condomínios horizontais. Então, o Alphaville é muito forte em Goiânia. Existe uma incorporadora local, que é a FGR, também é muito forte com os condomínios horizontais. Então, esse luxo e alto luxo ou está nessa região dos condomínios fechados ou está em 2 incorporadoras que puxam esses de 3 a 5% aí da fatia do mercado. A gente está falando de preço de metro quadrado mais ou menos de quanto? Cara, quando a gente... junta o Minha Casa Minha Vida, esse número dá uma distorcida, né? Até bom tirar ele da... assim, eu não vou saber te precisar, mas eu estimo ali na casa de 9.500, 10 mil, preço médio de Goiânia, tirado Minha Casa Minha Vida. Eu vendo uma pesquisa de Maceió na casa de 13 mil o metro, 13.500 o metro. Né? Então, para mim, isso já é uma tendência do turismo, das praias, puxando o metro quadrado para cima. Quando se compara aqui com Goiânia, né? Mas aqui a gente é muito forte. Na verdade, começou em 2019 e aí a pandemia explodiu, que foi a revolução ali dos compactos. Certo. Então, hoje, praticamente, o que move o mercado imobiliário hoje daqui da parte baixa são apartamentos compactos. Porque preço de terreno explodiu e aí a conta não fecha mais. Tá. Né? 2,
o turismo, a cidade que tem um turismo extremamente aquecido, ano após ano, batendo recorde. E a gente tem uma particularidade que Maceió ele fica muito próximo dos nossos 2 litorais. Então, tanto do norte quanto do sul. Então, ou você vai para a região de Milagres, Maragogi, ou você vai para a Barra de São Miguel, Francês, né, o Gunga. Então, você tem os 2 litorais muito próximos. E aí o cara acaba se hospedando em Maceió e consegue fazer a logística. Né, a logística. Diferente, você vai, por exemplo, para a Bahia, né, para o Ceará, que você tem que ir para o lugar da praia que você vai. É destino. É o destino. E acaba que é praia, 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 e você só tem isso, né? Então a gente explodiu muito aí nos últimos anos os produtos compactos, mas eu não vi isso em Goiânia. Tipo, eu não vi uma grande oferta de produtos compactos. Eu fiquei em Airbnb, procurei assim, e eu vi, e os que eu vi, assim, eu não considero como compacto. Porque eu vi um apartamento que vocês chamam de compacto, de 50 metros quadrados, 40 e poucos metros quadrados, para mim não é compacto. Eu acho que 50 metros quadrados dá para morar 20 pessoas. Uhum. Eu acho que não dá. Meus amigos de Recife, né, eles adoram ali Uma 18, 19, né, até a turma de 40, é loucura. Então eu não vi isso. Né? Não sei se está chegando, se ainda tem mercado. De fato, assim, o mercado de compacto, a gente está falando ali de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, chegou em Goiânia agora, esse ano. Então, posso dizer que talvez o primeiro empreendimento que de fato se posicionou como compacto tenha sido lançado esse ano, no começo do ano, esse ano passado, né, no começo de 2025, na região do setor Bueno, em Goiânia. Agora, por mais que ainda não tenha o compacto, eu já percebi que a linha do que vem de produto esse ano é quase que, posso dizer que 70%, 80% só de compacto. E aí, talvez isso, na minha opinião, venha com 2 fatores embutidos. Primeiro, o fato do crédito. Né? As pessoas não estão conseguindo mais acessar crédito ao ponto de comprar um apartamento grande. A família tradicional do Brasil... o cara ali com renda familiar de 8, 10 mil reais, ele não consegue mais comprar um imóvel de 100 metros quadrados, 80 metros quadrados. Então ele tem que começar a enxugar. Então esse é o primeiro fator. E o segundo fator são os aluguéis de curta temporada que precificam o valor lá para cima, que eu acho que é o que acontece muito em Maceió. Né? Então o fato de você ter uma cidade turística, isso, o short stay tem uma grande repercussão. Mas Goiânia eu já vejo que não é para o viés de short stay, mas sim para um viés muito mais de a pessoa não dar conta de acessar o crédito por conta de compressão de renda do que propriamente investidor olhando para o short stay. Óbvio que tem. Né? Tem investidor olhando para o short stay, porque como eu disse aqui no começo do episódio, Goiânia é uma cidade que está atrelada a um polo de saúde hoje por conta do Einstein dentro da cidade. Então... Mas se a gente for olhar na proporção dos compactos, do que Maceió representa de short stay e o que Goiânia vai representar de short stay, para mim é uma curva inversamente proporcional. Eu diria que talvez Maceió 80% vai para o short stay e 20% para o tradicional, e Goiânia é o inverso, 20% vai para o short stay e 80% vai para o tradicional. Aqui aconteceu o seguinte, a gente teve uma situação da Braskem, né, o Brasil todo ficou sabendo, e alguns bairros simplesmente sumiram. Tá. E o preço dos imóveis foi assim, da noite para o dia. Oferta e demanda. Você imagina a quantidade de pessoas tendo que ser realocada. E fez com que o preço dos aluguéis também, né, subisse. E, cara, depois que sobe, não volta mais. Não volta mais. É momentâneo, é o pessoal que a gente, do Pinheiro, que é um bairro que o pessoal do Pinheiro e tal... Não é o pessoal do Pinheiro. Então subiu e hoje não volta mais. E em alguns empreendimentos, a gente teve uma deficiência, um déficit muito grande de lançamentos de 2 quartos e de 3. Tá. Então o foco ficou muito em compacto. Chegou um momento que essa galera tá precisando morar aqui na parte baixa, em um apartamento de 2 e 3 quartos mais novo, um padrão mais legal. E não tem. Então o preço do aluguel foi lá para cima. Em alguns empreendimentos de 2 quartos, de 3 quartos nesse padrão, por mais que rode bem hoje na curta temporada, não está conseguindo superar o preço do aluguel tradicional. Então o preço do aluguel tradicional que está muito bom. Então eu tenho um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, que eu faço temporada,
Eu tô buscando aí a média do ano tirar líquido em 80 mil. Se eu conseguir líquido 80 mil no ano, para mim foi todo um resultado. 2 quartos. 2 quartos. Quantos metros, mais ou menos? 52. Tá. Então eu quero fazer 80 mil líquido. Hoje, os aluguéis para apartamento imobiliário no prédio, né, anual, está em torno de 6.300 a 6.500. Tá. Então eu estou falando que o cara já vai tirar perto disso, né? Sem ter a logística, a dor de cabeça, né? Então, assim, em alguns momentos essa conta vai chegar pela oferta e compacto não vai compensar mais perante o tradicional. Eu vejo que isso é um movimento não só aqui, tá? Assim, a minha leitura, e aí é uma opinião própria, Sim. não quer dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, mas a minha leitura é de que o aluguel tradicional, cara, ele, na minha. A gente estava falando sobre isso mais cedo, né? Na minha leitura, ele sempre vai ser melhor no longo prazo. Essa é a minha leitura. Agora, tem muita gente entrando no nosso mercado, muito investidor que entra olhando para o viés do short stay. E às vezes esse cara não está preparado para ter que pagar 20% de gestão, 25% de gestão, e não está preparado para esperar 4, 5 anos para de fato um ativo performar no longo prazo. Então, o viés do investidor precisa ser muito bem analisado para a gente, de repente, não estar vendendo gato por lebre, porque quando a gente fala de compacto, a primeira coisa que vem na cabeça é o short stay. Só que eu acredito muito no compacto também por conta da compressão de renda com uma alocação de longo prazo e não simplesmente só para o cara fazer ali Airbnb. Quando a gente olha o mercado de São Paulo, aí beleza, a gente está falando de uma cidade que atrai muita gente durante o ano todo. Não tem sazonalidade, né? Não tem sazonalidade. Agora Goiânia, Maceió, existem os picos de sazonalidade. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa ainda maturar alguns empreendimentos para entender, de fato, colocar na ponta do lápis e entender qual que é o melhor caminho para o investidor. É de fato o short stay ou não? É um long stay porque o short stay tem sazonalidade em alguns momentos e isso acaba... Mas você acredita que esse cara também mora nesse estúdio? Ou você acredita que esse produto compacto especificamente vai para a temporada, mas você acredita nesse cara fazendo locação anual, no estúdio, morando ali? Eu acredito, cara. Eu acredito até porque, assim, ó, por que eu acredito? De novo, por conta da compressão de renda. Eu vou dar um exemplo de Goiânia. Goiânia, a gente tem um núcleo central muito pequeno ali dos bairros nobres, né? Eu brinco, você anda 30 minutos nessa região, tranquilamente você percorreu todos os bairros nobres de Goiânia. Então, o cara que mora afastado hoje e quer estar mais próximo do centro urbano da cidade, ele não dá conta de comprar, porque a renda dele está comprimida. Então, a alternativa que ele tem é de ir para uma locação de longa temporada. Às vezes ele mora num apartamento num bairro mais afastado, de 80 metros, mas ele topa vir para o centro urbano e morar num apartamento de 50, de 30, que é um cara, ou um casal, ou, né? E até porque a família brasileira diminuiu bastante. Hoje em dia é raro você ver família com 2 filhos. O normal é um filho, um pet. Não troca pelo pet. Né? Então eu acredito muito por conta disso, entendeu? Do compacto sendo também uma linha de alternativa para trazer as pessoas que estão mais afastadas para centros urbanos, o cara olhando simplesmente pela compressão de renda para poder fazer locação de longa temporada. Uma coisa que eu falo muito isso para os clientes nas apresentações, até em eventos, em palestras. Cara, quanto mais tempo você demorar para comprar o seu imóvel, menor ele será e mais caro. Perfeito. Cara, não tem erro. A gente está no momento do poder de compra, principalmente da classe média, dessa fatia aqui, já era. A gente perdeu o poder de compra. Então a gente vai ter aqui Minha Casa Minha Vida bombando. O luxo. É o luxo sempre. O luxo não sofre. Né, não sofre. Então, assim, é o cara que... eu quero trocar de casa hoje, ele vai trocar, então não tem problema. Minha Casa Minha Vida, ele tem um déficit habitacional gigantesco. Então, é o que a gente viu lá, até no Incorpora Pouco, o Caio falando, né? O quanto a gente precisaria de... Se eu não me engano, ele deu um dado de acho que uns 15, 20 anos para conseguir... suprir a demanda. Suprir a demanda que existe hoje. Se lançar
se parar de lançar, né? Hoje não, se lançar o que já lança. A gente levaria um bom tempo para suprir. Então, sim, é algo que não vai acontecer. Só que a classe média, cara, perdeu o poder de compra. E aí me preocupa muito a coisa dessa oferta do compacto, do estúdio, porque lá na frente vai ser o problema. A revenda. Quando eu tenho um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, eu tenho um produto atemporal. Certo. Eu vou vender para um investidor que quer curta ou longa. Eu vou vender para o casal que está começando a vida, um casal com filho, um casal até com 2 filhos. O cara com ponto de apoio que quer vir para a cidade. Eu tenho o cara que se divorciou e quer ter um outro quarto para os filhos. Então, assim, eu tenho uma infinidade de públicos. Quando eu vou para o compacto, eu vou vender para o cara que quer fazer renda. Tá. Se esse produto ele não performa bem, eu não giro ele. Eu vou ficar com ele preso. Eu vou ter que queimar preço. Muitas vezes vender mais barato do que eu comprei. Uhum. Se ele tiver muito bom de renda, eu também nem quero vender. E no final das contas, o investidor, ele não compra de investidor. No final das contas, você vai ter que vender para um cara que quer ter um ponto de apoio, que é um cara que quer usar, que realmente tem um estilo de vida diferente. Que eu já vejo muito isso em São Paulo. O cara compra porque ele tem um estilo de vida diferente. Só que na última pesquisa que a Data Story fez com perfil comportamental, os jovens falaram que morariam no estúdio, mas eles não queriam comprar o estúdio. Ele compra porque não cabe no bolso dele. Sim. Então casa muito com o que você falou, que acabou, né, o crédito, você não tem a grana. Então você vai ser meio que obrigado a ir para esse tipo de produto. E outra coisa que a gente tem que olhar também é que assim, a gente tem, o brasileiro ele tem a característica de sempre olhar o copo meio vazio. E a gente nunca olha o copo meio cheio. O que eu quero dizer com isso? Cara, quantos empreendimentos foram lançados ou estão em construção em Maceió, não sei nem se você tem essa informação, mas que são de compactos? Sei lá, 10, 20. Em média, um prédio desse tem o quê? 100 unidades? 150 mínimo, unidades? 100, no mínimo 100. Tá, vamos pôr que seja 100 e 200 unidades. Tá, vamos pôr que seja então 20 empreendimentos com 200 unidades. Né? Nós estamos falando de 4.000 unidades. Qual que é o tamanho do mercado de Maceió? 4.000 unidades representa quanto no todo? Porque às vezes a gente fica olhando o copo meio vazio e dizendo assim, pô, mas isso pode dar uma crisezinha ali dos compactos. Cara, sim, mas a gente precisa analisar cada mercado pontual e entender o tamanho que o compacto representa no todo do mercado, mas também olhar, Maceió é uma cidade turística. Então, assim, por mais que exista um volume grande sendo lançado, os hotéis atendem a demanda durante todo o ano, ou você ainda precisa do Airbnb. Exemplo claro disso agora é Goiânia. Goiânia vai ter o MotoGP em março, não tem hotel, não tem mais Airbnb. E aí? Um grande evento de um final de semana. Então a gente só precisa separar isso, né? E olhar o copo mais meio cheio e não só o copo meio vazio para poder fazer. E tem um cara, pô, que não tá nem aí para essa conta de rentabilidade. É o cara que quer ter o produto no destino e muitas vezes fala assim, se ele se pagar, já tá ótimo. Mas a gente vai ter também o jovem, cara. A gente vai ter o jovem que não vai comprar e vai morar num apartamento estúdio de 30 metros quadrados. Porque ele não quer comprar ou porque ele não tem renda para comprar. Então, acho que esse é um movimento que é natural, né, de acontecer. E aí, pegando um outro gancho, o Lauro, que você trouxe aqui, em relação àquela máxima, né? O pessoal fala, o melhor momento de compra de imóvel sempre é hoje. Uhum. E aí, assim, eu tenho visto, nos últimos 2, 3 meses, isso sendo cada vez mais reforçado. De que o momento de compra é hoje, o momento de compra é agora. E aí vem uma outra linha que fala, pô, mas ano que vem, esse ano, 26, um ano de incerteza, Copa do Mundo, ano eleitoral. Cara, mas se a gente for olhar para a ótica do incorporador, a gente consegue ter muito claro que imóvel vai subir de preço esse ano e não vai ser pouco. Porque se a gente olhar só a parte tributária que está entrando no jogo, se a gente for olhar só para o RET a partir de agora, o RET está aumentando em 10%. Só o RET, né? Não quer dizer que o imóvel vai aumentar 10%.
mas quem paga 4 vai passar a pagar 4,4 e daqui a pouco, a partir de 2028, né, que é quando implanta de fato a reforma tributária, alguns casos o imposto vai quase que dobrar. A gente viu isso lá com o Roger. Então, a gente precisa, sim, parar de falar um pouquinho sobre o fato de que imóvel vai subir de preço, mas contextualizar por que o imóvel vai subir de preço. E aí tem N fatores por trás disso, né? Tem a demanda reprimida que você colocou aqui do Minha Casa Minha Vida, tem o poder de compra de quem da classe média que não está dando de comprar, mas o investidor vai comprar para poder alugar, tem o imposto que está subindo. Então tudo isso, né, vai acabar subindo o preço dos imóveis. E não é em Maceió, não é em Goiânia, não é em São Paulo, é no Brasil como um todo. A gente tem todo evento que acontece, ele vem para regular preço de mercado. Todo evento de mercado ele vem para regular preço. Então, a gente teve um evento, foi uma catástrofe, a coisa dos bairros aqui, que regulou o preço que já estava defasado há muitos anos. Então, a gente falava assim, Maceió valorizou demais. Só que, a gente estava mais de 6 anos com o mesmo preço e não subia. Então, de repente, veio um evento que ali equalizou o preço. Ano que vem, mais conhecido como esse ano, né, 2026, a gente está com um evento chamado Reforma Tributária, que está iniciando aí, que é um evento, o preço vai para a ponta final, só que se a gente mantém a Selic com a previsão de queda, que se um dia o Boletim Fox, um dia vocês acertarem alguma coisa assim, eu agradeço, porque não tem condições, os caras erram todas as previsões. E aí o Thiago Negro disse, não, se eles acertarem é porque tem uma coisa errada. Então, bom mesmo, né? Quando eles continuem assim errando. E aí, a gente continua a previsão de queda da Selic. Eu tenho um momento de escassez de alguns produtos, e aí o aluguel continua subindo, e o cara vai repassar esse preço da reforma tributária, vai passar para o preço do aluguel. O aluguel continua subindo, os juros começam a descer, e faz com que daqui a pouco compense você financiar e não mais alugar. E aí o preço dos aluguéis congela, e o preço dos imóveis começa a subir. É o ciclo do mercado. É o ciclo do mercado. Isso, né, se regula aí. Só que a gente vem para um outro evento muito importante esse ano, que é a eleição. Tá. Eleição, para mim, é um dos eventos dos últimos anos, assim, que é um divisor de águas. Só que no pior cenário, que é o PT continuar no poder, para mim é o pior cenário, é o cenário do fim do mundo. Né? A gente prepara, sabe aqueles filmes apocalipse, assim, sabe? Eu sou a lenda, assim, zumbi e tal, saindo, é o cenário do fim do mundo. E, não é possível, a gente tá com um país com juros do jeito que tá, uma Selic de 15%, pelo tempo que a gente tá numa economia que aguente. Não tem. Né? Imposto já lotado e o governo que tem um cartão de crédito limitado que não para de gastar. Então a gente tem o investidor sem confiança de colocar dinheiro e a gente está concorrendo com o governo para pegar dinheiro. Então a gente que está dentro do mercado empresário não consegue pegar dinheiro mais porque está todo mundo emprestando para o governo que é Sim. melhor. Então a gente está num cenário de fim do mundo. E aí, 2027, se esses caras entram, continuam, a gente já tem um orçamento para 2027 que a receita já vai ser menor que a despesa. Então, de cara, em 2027, esses caras vão ter que diminuir gasto. Não sei se você já viu, mas eu nunca vi um governo de esquerda no mundo cortar gasto. Não corta, pô. Então, o que os caras vão fazer? O que fizeram na Argentina, imprimir moeda para pagar a conta. Vai ter que pagar a conta. Vai imprimir moeda. Imposto a gente cabe aonde mais? Né? Só que eu não duvido, né? Sempre acha um impostozinho a mais. Mas isso sobe inflação. Subir inflação, a maioria dos investidores conservadores, eles pulam para o mercado imobiliário. Isso foi o ciclo em todo mundo. Porque se der merda, o imóvel acompanha a merda. Então acaba que a gente se protege. Por outro lado, se o PT perde a eleição e entra um governo de direita, de centro, você tem uma animação do mercado. E aí o mercado imobiliário explode novamente, que foi o que aconteceu na pandemia ali, que todo mundo tirou dinheiro. Então eu acho que os dois cenários a gente vai acabar num mercado imobiliário com preço muito mais elevado do que a gente tem hoje. Né? Eu não acho que é a política que vai definir o preço, assim, sendo bem realista. Óbvio que existe um lado que é pior ou melhor para o mercado. Né? Mas ontem mesmo eu estava vendo o boletim do Banco Central
O Banco Central soltou meta de Selic final desse ano 12,25. Então, nós estamos falando de reduzir aí 2,75 em 4 reuniões de Copom. Para baixar 2,75, cara, tem que baixar no mínimo 0,5 por reunião. E olha lá, de 0,5 a 1. Então, se isso de fato se concretizar, eu já acho que é um bom caminho para o nosso mercado. E aí eu não tô discutindo política, independente de que lado político venha. Óbvio que se a gente, como empresário, a gente sabe que a política que o governo de esquerda traz é uma política muito ruim para o todo, né? Para o desenvolvimento do país como um todo. Então, assim, só que eu acho que não é só a política que vai levar o preço, ou né, o quanto a política vai mandar nesse preço, de verdade, eu acho que é pouco. Eu não acho que é muito, porque se você olhar historicamente, o Brasil sempre foi um país desse ciclo de entra à esquerda, sai à esquerda, entra à direita, entra centro, volta à esquerda. Então a gente sempre viveu esse ciclo. E a minha leitura a gente está num ciclo de Selic alta, aonde quem compra imóvel está mais complicado, mas para quem aluga está bom. E se a gente for para essa Selic de 12,25, a gente começa a inverter a curva que você falou agora mesmo. Então vai ficar bom para quem quer comprar e vai ficar ruim para quem investidor que aluga. Então a gente sempre viveu esse cenário, né, de altos e baixos. Agora, é um ano que eu brinco, é extremamente desafiador, porque não é só a política, né? A gente tem Copa do Mundo. No meio do ano, a gente está falando ali de junho, Copa do Mundo. Quer queira, quer não, o Brasil não está dos melhores, mas não tem como não parar. E o mercado imobiliário, a minha leitura o primeiro tri ele é praticamente morto, porque o brasileiro ele espera o carnaval para começar de fato o ano. Então é muito difícil você ver alguém lançar antes do carnaval. O carnaval esse ano, se não me engano, é dia 16, 17 de fevereiro. Então, ou seja, o primeiro tri já foi morto. O segundo tri, a gente tem uma Copa do Mundo no meio. O terceiro tri, a gente tem uma eleição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no ano como um todo. Não sei se você teve a curiosidade... E no quarto, você lança ou não, dependendo do resto da eleição, pô. Porque a eleição, acho que o último turno é dia 25 de outubro. Eu tô te falando essas datas porque eu peguei o calendário para olhar quantos... Só para você ter ideia. De 365 dias do ano, nós temos 52 sábados e 52 domingos. E nós temos 11 feriados nacionais que caem em dia de semana. Então, ou seja, só daí nós temos 250 dias úteis só do ano. Isso eu não estou falando de Copa do Mundo, eu não estou falando de eleição. Não estou falando de carnaval. Então, você imagina, você vai chegar lá dia 25 de outubro e vai resolver o ano em 45 dias, porque você vai ter novembro e mais 15, porque depois já é Natal. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ficar preocupado só... Minha leitura, tá, Laura? De olhar só para a política. Porque nós temos Copa do Mundo, nós temos Carnaval e é um ano extremamente curto para o nosso mercado, cara. Eu acho que se a turma deixar para lançar depois do primeiro trimestre, eu acho que vai também do primeiro semestre. Do primeiro tri. Tipo, tem que usar esse primeiro tri, pô, porque se você empurrar tudo ali para o segundo, porque no terceiro, cara, eu tô com vários projetos que o cronograma batia para setembro, outubro, e os incorporadores estão correndo para ou lançar antes ou segura para lançar ali dezembro, finalzinho de novembro. Porque setembro e outubro é um momento realmente muito difícil porque o país para. Incerteza, né? Incerteza, o país para. E aí você vai oferecer, cara, espera um pouquinho, né? Depois da eleição, então acaba sendo um complicador para um lançamento. Então você tem que puxar e antecipar para esse primeiro trimestre. E aí tem um outro problema, né? Que a gente sofre muito isso no mercado de Goiânia, porque a partir do momento que você tem um evento que é eleição, que é um divisor de águas, você tem uma Copa do Mundo em junho, então você fica com uma janela ali de lançar, é o que você falou, no primeiro semestre. Só que o primeiro semestre de fevereiro a final de maio. Sim. Então nós estamos falando ali de praticamente 3 meses, 3 meses, para uma janela saudável de lançamento, vamos dizer assim. Cara, 3 meses para o mercado de Goiânia, que lança 20 empreendimentos, 25 empreendimentos por ano, é insustentável.
Então, ou a gente vai ter que dilatar esses lançamentos para 27, ou vai ter que correr mais risco e lançar isso de repente pós-eleição, no mês anterior à eleição, e aí tudo isso vai depender da temperatura, do quão incerto vai estar esse cenário político e econômico do Brasil. Aí deixa eu fazer um link agora, que você abriu uma janela massa. Essa dificuldade hoje do... Não falando em dificuldade, assim, a gente está falando de um ano que teremos várias incertezas, né? E um calendário extremamente apertado. Uhum. E aí a gente vai para a parte técnica agora do negócio. Vamos falar sobre a venda desses produtos. Uma coisa que eu acho muito interessante que você fez, e tipo, foi uma sacada para mim de mestre, foi, além da sua incorporadora, você tem uma imobiliária. Isso. Então, você abriu a sua house, mas depois você virou o jogo para dizer assim, pô, a house pode se transformar, né, em uma imobiliária. Como é que o mercado de Goiânia enxerga esse tipo de situação? Porque o nosso mercado aqui, ele meio que mata o construtor que tenta colocar uma house dizendo assim, pô, eu vou levar meu cliente para você, depois você vai pegar e vai vender os seus produtos, né? Então os construtores aqui não têm house e o mercado sofre muito porque tem que ficar buscando o seu time de elite. Tá. Tem que ficar buscando o seu corretor ali. E aí eu já ouvi de muitos construtores que dizem, pô, aqui o meu mercado, o poste mija no cachorro. Eu tenho todo o risco do negócio, mas eu não posso vender o meu produto. Eu tenho que depender de outras pessoas. E normalmente é assim no Brasil inteiro. Que tenha um interesse e eu tenho que ficar chamando esse cara da premiação, isso e aquilo. Então, o mercado daqui não funciona house. A única que botou o peito aqui foi a MRV e fez. Mas as outras não tiveram, não sei se coragem ou nunca se abriram realmente para isso, né? E você fez, tá dando certo. E como é que o mercado conseguiu enxergar isso, véio? Cara, assim, de fato é um divisor de águas. O mercado de Goiânia, de novo, a gente tem imobiliárias muito boas no mercado. Só que eu costumo dizer que a incorporação, a gente tem alguns ciclos dentro da incorporadora. E, para mim, o pior negócio que tem é a gente ter que terceirizar o coração. O que é o coração? A venda. Quer dizer que eu montar uma house, eu não vou poder trazer sua imobiliária para vender para mim? Não é isso. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é, uma incorporadora de 100 milhões de venda ano, 200 milhões de venda ano, ela vive num limbo. E o que é o limbo? Eu chamo você para lançar meu empreendimento, você vem e lança. O empreendimento às vezes não vende 100%, a grande maioria não vende 100%, vende 70%, 60%. E você tem 40% de estoque ali para você vender. Só que a sua imobiliária, o perfil dela não é de vender estoque. O perfil da sua imobiliária é de fazer lançamento. E a grande... Eu ouso dizer que 95% das imobiliárias que existem no Brasil têm esse perfil. Sim. Né? O cara vai lá no empreendimento, lança, vamos para o próximo. Tá errado? Não, é o seu modelo de negócio. Agora, se você tem o seu modelo enquanto imobiliária de vir aqui no meu empreendimento, lançar, participar de um lançamento de 70%, por que eu não posso ter um modelo onde eu tenho mais 30%, 40% para vender de estoque? Então, nada mais justo que eu ter um time para focar nisso, porque eu preciso vender esses 30%, 40% de estoque. Então, o que a gente conseguiu fazer em Goiânia foi muito com esse viés. Então, não quer dizer que a minha house não participa do lançamento, ela participa. Mas a minha house tem 10 corretores. Então, ela representa hoje 12% a 15% das vendas do ano da empresa. Mas o que ela mais vende? O que ela mais vende? Estoque. E as lançadoras, as imobiliárias, não querem, entre aspas, vender estoque, porque o esforço é maior, você tem que ficar mais de 2, 3 anos no empreendimento e ela quer ir lá. Uhum. Então, o grande lance que a gente conseguiu implantar lá foi com esse viés. Agora, eu também não consigo atrair corretor para vender só estoque. Então, os corretores da house participam sim do lançamento, até porque eles estão do meu lado, entre aspas, roendo o osso, eu tenho que dar o filé mignon para eles também. E isso, Lauro, tem que ser muito bem conversado com as imobiliárias também. Porque quando você deixa o jogo claro, cara, é bom para todo mundo. Sim.
não tem problema, entendeu? A minha house, ela vendeu no nosso lançamento lá, que a gente vendeu nós vendemos 90 milhões, 88 milhões no lançamento de um empreendimento. A house vendeu 14 milhões desse lançamento, esse ano de 2025. Cara, sobraram 76 milhões. Então, os 76 milhões foram absorvidos 55% pelo mercado, que eu chamo de mercado, que não são as imobiliárias que assinam um produto, e o restante foi pelas imobiliárias de lançadoras. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. É só como que a gente introduz isso no mercado e divide a fatia do pão. E para mim, assim, se o mercado de Maceió ainda não tem essa cultura das houses, eu ainda acho que isso vai chegar. Também acho. Porque é uma dor do incorporador. E eu sempre brinco que toda cidade que eu vou, cara, e que às vezes eu converso com o incorporador ou com o próprio imobiliária também, eu falo, quem conseguir desenhar um modelo de house as a service, ou seja, eu vou montar uma house, você aqui na sua imobiliária, se você conseguir montar um time para trabalhar como uma house, para atacar o estoque de uma determinada incorporadora e isso ser um produto replicável, cara, para mim vai ser o grande game change desse mercado de vendas nosso. Quando a gente abriu aqui a Jarvis, a gente fez uma conta que o máximo de construtores e incorporadoras que eu conseguiria atender eram 6. Tá. Fazendo uma conta de lançou, não consegue vender, eu tenho um estoque ali para ficar e tal. E se eu tiver 6 empresas hoje no meu portfólio fazendo esse trabalho, eu consigo dar resultado, eu consigo entregar. A gente nunca conseguiu atingir esse número de 6, então geralmente eu estou no ano ali com 2, 3. Por quê? Eu não trabalho com produtos que não estão dentro da minha metodologia. Perfeito. Então, até falei isso para o Ale da Vitacom, agora a gente fez uma reunião esses dias, e eu disse, Ale, não será todo produto da Vitacom que eu vou validar para trabalhar e puxar para os meus clientes. Porque vai ter produto que é um produto mais conceito, que é o cara que quer porque quer estar ali nos jardins e tal, para pagar 35 mil reais o metro. Mas o meu investidor que está pensando em rentabilidade, é muito melhor ele ir para um João Moura da vida, que está em frente ao Aston, pagar ali 20 e poucos mil. Então, assim, não faz muito sentido. Da mesma forma que aqui, eu tenho muitos produtos que são lançados e vendidos quando sai da cabeça do arquiteto. Então, saiu da cabeça do arquiteto, o cara já está fazendo uma tabela de venda, já espalha para o mercado e diz, bora vender. E aí eu vou assinar um contrato, o contrato tem lá 48 meses após o memorial de incorporação, a data de entrega. É um contrato sem prazo. Eu estico ali 2 anos para tirar o memorial de incorporação, mais 4 para fazer a obra, 6 anos. E aí o cara muitas vezes coloca uma propaganda assim, entreguei antes do prazo. Que prazo, irmão? Você demorou 2, 3 anos para começar. Então tem muito produto aqui que é pegadinha, você tem essas pegadinhas ali. E aí eu estou brigando pelo cliente, eu estou lutando por isso e realmente só trabalho com esse tipo de produto e tal. E fluxo de pagamento. A gente está no momento do mercado porque eu tenho que facilitar a entrada do cliente. Então o cliente está mais seletivo. Uhum. Aí eu coloco uma tabela de pagamento onde o cara paga 70% a 80% durante a obra, porque você está com um ciclo mais alongado. E aí você estica isso aí para capitalizar e começar. Cara, é o melhor dos mundos. Eu tô falando que você como incorporador sabe, é o melhor dos mundos. Isso aí. Mas eu na outra ponta aqui, trabalhando para equalizar a conta, que seja bom para você, para o cliente, a gente tem que achar um meio termo. Sim. E não ser um produto onde eu vou maquiar tudo para ser bom só para um lado. E aí eu luto muito com isso e fico com poucos produtos na minha prateleira para trabalhar. E aí o cara diz, você vai vender todo o mercado? Se o cliente quiser comprar, dizer, bicho, Lauro, tem cliente que chegou para mim, eu disse, não tem memorial ainda e tal. Irmão, eu quero comprar. Beleza, eu estou lhe dizendo que tem, você não quer, eu vou lá e faço a venda. Agora, isso tem que ser transparente. Sim. Então, eu tenho poucos produtos na minha prateleira. O que você acredita que é um percentual de captação saudável para o cliente? Você tem um número assim? Eu gosto de fazer a conta, Danilo, com o saldo que resta, se o imóvel pelo menos se paga. Então, eu vou fazer... Você vai lançar um produto compacto lá. Vamos supor que você bote 50-50. Um produto de 500 mil, o cara vai pagar 250, ficou 250 lá. Esse 250 financiado vai dar a ele uma parcela de 3 mil reais, mais um condomínio de 700 reais mais ou menos ali, 3.800
com IPTU próximo de R$ 4.000. Esse imóvel eu consigo fazer com que ele se pague? Entendi. Não, ele pelo menos se paga ali o aluguel e tal. Aí é um baita do negócio. Desde que eu não ultrapasse a casa dos 50%. Tá. Pago durante a obra. Eu te fiz essa pergunta porque assim, isso é muito regional, né? Vamos lá, como eu converso com gente do Brasil inteiro, e eu sempre cito esse caso dos meninos de Chapecó. Pô, Chapecó é 70% de captação. Sim. E 30% de financiamento. E aí um dia um conhecido meu me chamou e falou assim, Danilo, eu quero começar a trabalhar com banco. Eu falei, irmão, para quê? Para que você quer trabalhar com banco? Se você capta 70%, o dinheiro do cliente é o dinheiro mais barato que tem. Então, aí vamos para Goiânia. Goiânia, captação é 30%, 25%. Dependendo do tipo de produto, você tem que descer um pouco a captação, que é aquilo que você falou, para facilitar a entrada do cara. Uhum. Então isso é muito relativo, não tem o certo ou o errado. Eu sou a favor do equilíbrio, porque o incorporador também ele quer captar mais e está certo. Sim. Né, de captar mais, porque é o que eu falei, é o dinheiro mais barato que tem, é o dinheiro do cliente. Mas na outra ponta não adianta nada eu captar 60% se o mercado não está preparado e tem uma velocidade de venda baixa. Então assim, eu falo que o mundo ideal é 40% de captação, que eu acho que é uma conta que é razoável para o incorporador e para o cliente. E aí você consegue equilibrar isso. Mas mercado de Goiânia é dificílimo eu lançar um produto conseguindo captar 40%. A não ser que seja um produto de nicho, alguma coisa nesse sentido. Você faz 25, 30 durante a obra. Normalmente 30% de captação. Em São Paulo hoje é 80-20, né? Já 20% de Então isso captação. é muito de cada região, né? O Sul também é muito forte na captação acima de 50%, 60%, 70%. Principalmente se for segunda moradia, Itapema, essas regiões, às vezes não tem nem, o fluxo é direto em 100 vezes, 120 vezes. Uhum. Então isso é relativo. A conta que eu entro, inclusive que eu destrinchei dentro do livro, é justamente uma conta financeira. Eu estou falando para o investidor. Quanto menor o seu desembolso, melhor Sim. o seu resultado, a sua taxa interna de retorno. Perfeito. Não tem discussão disso. Eu fiz um canal no YouTube que eu mostro meus investimentos. E aí tem um imóvel que é bem engraçado. Eu fui fazer um financiamento desse imóvel. Eu comprei o imóvel por 500 mil e a Caixa, o banco avaliou em 750. Tá. E aí eu conseguia financiar 100%. 490, pô. Então eu financiei os 490, só dei R$10.000 ao proprietário. Só que é o seguinte, esse imóvel só conseguia ser financiado por bancos particulares, os bancos públicos não estavam financiando a região. E aí eu financiei pelo Banco Inter. Tá. A parcela do Inter para a Caixa no mesmo imóvel, R$600 a mais. Então assim, eu sairia de 5 mil para 5.600. E aí todo mundo, cara, não entra nisso, pô, financiamento muito mais caro e tal, não sei o quê. Pô, lá na frente eu posso fazer uma portabilidade, Sim. mas aqui pelo menos eu pego a oportunidade, eu travo o preço do imóvel, eu estou botando 10 mil aqui e tal. Resumindo, financiei, tenho 3 anos que eu pago esse financiamento, já paguei R$18.000 a mais do que eu pagaria na Caixa, só que o imóvel saiu de 500 para 1.200. Não, e você tem que fazer sua conta dos 10 mil que você deu lá atrás. 66 vezes meu capital. Se eu vender hoje, eu fiz essa conta no YouTube, se eu vender hoje, pagar os custos do financiamento e tal, eu fiz 66 vezes o meu capital em cima de R$10.000. Cara, e isso é engraçado porque, assim, às vezes, é por isso que eu falo, o corretor que hoje dominar a matemática financeira e saber sentar na mesa e falar de conta e economia com qualquer cliente, ele fecha a venda. Sim. Na minha opinião. Matemática é... Por quê? Exato. Porque o que eu mais escuto hoje é, pô, mas a taxa de juros tá cara para eu financiar. Meu amigo, mas a taxa tá cara, mas na outra ponta você tem incorporador que está enforcado, que está precisando vender imóvel de 1 milhão por 700. Então Sim. Põe na balança essas contas, né? Que quando você joga isso na ponta do lápis, é exatamente o que você fez. Você deu 10 mil de entrada, financiou ali pagando R$600 a mais, mas... Você apostou, você comprou na baixa e vai vender na alta. Sim. Então esse é o segredo de quem entra nesse mercado nosso e eu sempre falo, cara, você tem que saber comprar. E esse é o ponto. Essa coisa que eu falei para você aí de memorial de incorporação, né, de projeto aprovado, é algo específico de Maceió, aqui do Nordeste. Eu conheço o mercado também de Pernambuco, é muito assim.
Ou isso lá já é caso superado, ou é tranquilo? Você diz em relação ao registro de incorporação? De lançar sem RI, lançar com RI, isso é prática? Cara, assim, eu não posso dizer que 100% das empresas de Goiânia lançam com RI. Até porque, né, a gente não tem essa informação. Mas hoje eu faço parte da ADM, sou um dos diretores da ADM de lá. E a ADM pega pesado nesse assunto. E quem está dentro da ADM só abre venda com registro de incorporação. Até porque, se a gente for olhar nas entrelinhas da lei, cara, você só pode vender aquilo que está registrado no cartório. Então, se tem alguém fazendo isso antes, isso para mim é crime. Sim, então, é crime. E falando bem abertamente com você aqui, e até já salvei alguns amigos que compraram sem RI e tiveram problema. Então, assim, o cara compra de outras cidades, não de Goiânia. O cara compra, depois vê que a incorporadora está com problema, e aí, por eu ser do mercado, me liga e fala, Danilo, o que eu faço? Então, o mercado de Goiânia, nesse ponto, profissionalizou muito. E, de novo, não posso dizer que 100%, mas os associados à ADM, a gente tem uma regra que a gente só faz o meeting. O meeting, normalmente, ele é 45 dias antes do lançamento, normalmente. Uhum. Então, a gente só faz o meeting com o protocolo do RI e a abertura de vendas só com o registro de incorporação em mãos. Então, isso tem sido uma prática recorrente no mercado lá. Teve empresas do Salão da ADM fez isso também, né? Eu achei bem interessante, de você só estar lá se tiver pelo menos o protocolo do registro, Sim. né? Porque com o protocolo também você não pode vender, né? Sim, você vai fazer ali o termo de reserva. Porque assim, se a gente for olhar para a lei em si, a lei diz, cara, você só pode vender algo no papel depois que você foi lá e registrou. Porque eu posso, durante um protocolo, ir lá e... você pode... A lei tirou o termo que era proibido negociar e passou a permitir você negociar. Só que a gente está no Brasil, você não esqueça que a gente está no Brasil, né? Parece que eu estou vendo o Vin Diesel no filme do Velozes e Furiosos, né? Aqui é o Brasil, porra, né? E aí os caras, porra, dão entrada no registro de incorporação sem estar com as licenças lá, sabendo que vai dar exigência, mas pelo menos eu estou com o protocolo para iniciar o processo. Então, velho. Os cartórios de Goiânia, cara, eles têm feito uma análise de entrada, uma análise jurídica de entrada. Então, eu entro com o protocolo hoje. Antes dele ir para a análise técnica, ele passa por uma análise jurídica. Se não tem documentação, ele já fica parado ali. Ele nem segue. Já é um outro salto. Então, eu acho que a maioria das cidades precisa evoluir nisso. Não vou dizer que Goiânia é perfeito, mas a gente já evoluiu bastante nesse assunto. Na sua experiência como incorporador, qual é o maior risco hoje de um cliente comprar um produto que ainda não tem RI? Cara, o risco que eu vejo é você comprar algo que não está, vamos dizer assim, regulamentado em nenhum órgão oficial. Esse é o risco que eu vejo, porque de má fé o mundo está cheio. Assim como está cheio de gente de boa fé também, né? Uhum. Mas você comprar você vai assinar um contrato. Porque, primeiro, como é que você vai comprar um imóvel? Você vai me vender um imóvel. Como é que eu vou comprar um imóvel de você, assinar um documento, uma promessa de compra e venda, um contrato de compra e venda, de que eu estou comprando a unidade 1001 do empreendimento XPTO, mas essa unidade não está registrada. Então, como é que eu vou saber a metragem exata? Como é que eu vou saber a fração ideal desse apartamento? Agora, o que acontece é que boa parte das pessoas que compram, às vezes, nem sabem disso. Boa, era isso que eu ia chegar. Entendeu? Então, o risco maior que eu vejo é da gente, enquanto incorporador, conscientizar o cliente. Mas aí as pessoas querem usar o caminho mais fácil. Então, vamos vender sem RI porque o cliente não sabe. Só que aí, a hora que o cliente descobre, isso pode dar um baita de um... E aí, estou falando abertamente aqui porque a gente é amigo, né? Porque pode dar um baita de um problema. Então, assim, eu não sou a favor e acho que o risco é grande, principalmente para quem compra. Eu já vi empreendimentos sendo vendidos sem RI, que a área de lazer na cobertura teve que ir para o pilotis, o apartamento que era 25 passou a ser 28, e aí você chega para o cliente e diz, aumentou 3 metros quadrados no seu apartamento. O cara, pô, que massa. Eu disse, não, mas é o seguinte, tá 15 mil reais,
dá 45 mil, você vai ter que pagar mais. Pô, como assim vou ter que pagar mais? Não quero, então começa Lauro, uma loucura, eu não velho. vejo benefício nenhum em se vender sem RI. É a coisa de não perder o time, Danilo. Mas aí o problema não está no RI. Então, Aí o problema está no planejamento desde a compra do terreno até o lançamento. só que o mercado entra numa prática que eu vou chegar para o incorporador, que quando eu começo a conversar, o cara diz assim, todo mundo faz. Então chega um momento que você começa a ficar Virou cansado, normal, né? pô, que virou tão normal o negócio que parece que eu que sou o doido, sabe? Então eu vou falar com um, falar com outro. E aí, o que eu achei interessante? Os construtores que fazem tudo certinho começam a se incomodar, a ter essa dor, mas eles não tomaram a atitude que vocês tomaram em Goiânia. De ir lá e denunciar e fazer. Não, os caras ficam aqui porque a gente tá falando de uma cidade pequena, então todo mundo se conhece e tal. Então você faz vista grossa. Então um cara que vai lá, demora um ano para lançar um produto, para tirar todas as licenças, aprovar projeto, esse cara tá saindo no mesmo tempo que o outro que acabou de tirar da cabeça do arquiteto e já tá saindo para vender. Eu vejo que assim, ó, a gente quer, e de novo é a cabeça do brasileiro, a gente sempre quer atalhar caminho, né? Então, assim, ao invés de querer lançar sem RI, eu acho que a gente tem que brigar por colocar terreno para dentro de casa antes, ter um planejamento melhor e cobrar dos órgãos públicos que a aprovação seja mais eficiente. Porque também não dá para a gente ficar um ano para aprovar um projeto. Sim. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue encurtar esse ciclo, cara, é um efeito em cadeia. Então, agora, isso também é cultural, né, Lauro? Porque assim, eu tenho essa cabeça porque eu venho de empresa de capital aberto. Então, cara, empresa de capital aberto você não lança sem RI. Sim. Então, assim, e aí eu falo isso muito pro meu time. Às vezes meu time fala assim, pô, mas vamos acelerar, vamos lançar, vamos fazer isso. Eu falo, cara, eu não sou empresa de capital aberto. Eu não tenho que cumprir guidance nem balanço com ninguém. Meus investidores são de dentro de casa. Então eu chamo os caras, sento e explico que eu vou ter que postergar 3, 4 meses para poder fazer o lançamento por conta disso, disso e disso. Eu prefiro ser transparente e preto no branco do que correr o risco de vender a 10,01 para você e depois ter que te cobrar mais 45 mil. Então isso é muito mais cultural do que propriamente... Não é uma transformação fácil não, viu? E pelo que eu já vi, assim, a gente conversando nos bastidores, é uma prática recorrente, não só aqui, como Recife, né, cidades do Nordeste como um todo. Cara, eu tinha essa percepção de Nordeste, uma coisa mais regional. É Brasil, cara. E aí eu comecei a rodar. Brasil. Brasil. Chega em Santa Catarina, os caras... RI aqui, não sabe nem o que é isso. Então os caras estão ali, aquela loucura, aquela explosão que deu justamente nesse momento de explosão do mercado, que você acabou o estoque, você precisa colocar produto para dentro para pegar a demanda. Então aconteceu isso com Balneário, Itapema, Itajaí, São José, toda a região ali vizinha, os caras produto de qualquer jeito, pô. Cara, isso é tão louco assim que eu tive um bate-papo com um amigo há um ano e meio atrás, mais ou menos. Ele me ligou, Danilo, eu entrei numa latada aqui, preciso da sua ajuda. Um dos casos que eu te falei, cara, ele comprou um apartamento, o terreno não estava numa SPE, a SPE ainda era do antigo proprietário do terreno, o terreno ainda estava em nome do antigo proprietário, a SPE estava constituída, só que ela não tinha o terreno ainda dentro dela. Ele comprou da SPE uma unidade, especificado o número da unidade, o tamanho da unidade, pagou à vista a unidade para poder pegar preço de oportunidade um ano antes do lançamento, não lançou na data prevista, depois que não lançou, passou 2 meses, ele me procurou, o que eu faço? A hora que eu olhei o documento, falei, meu irmão, deixa eu te falar, isso aqui, um papel de pão, sabe rezar? Não tem diferença nenhuma. Então, das duas, uma, ou você fica quieto, espera e reza, ou você chama o cara, tenta negociar para você sair. E ele conseguiu negociar e saiu. Mas é isso que a gente vê no Brasil, cara. E por onde você acredita que é o início da transformação? Órgão público, prefeitura. Não só nas prefeituras, Cara, mas... nunca tinha falado isso. Sempre que eu pergunto os incorporadores, os caras sempre falam, pô, corretor, educação, os incorporadores... Cara, é aquilo que eu falei, para mim é um efeito em cascata, né? Porque assim, ó, qual que é a grande dificuldade hoje do incorporador? Eu compro um terreno. Cara, eu demoro entre... Falar assim, você chegou e me apresentou um terreno. Eu falo, Lauro, ok. Aí eu tô falando no mercado de Goiânia. Falo, ó, esse terreno faz sentido para mim.
Do partir do momento que eu assino a opção de compra do terreno com os terrenistas, até eu aprovar projeto, eu gasto 18 meses. Porque da opção de compra, eu gasto ali 3, 4 meses para fazer uma diligência jurídica e escriturar o terreno. Escriturei o terreno mais 12 meses para aprovar. De 8 a 12 meses para aprovar. Aí você tem mais RI, 18 meses. Agora, se a gente encurta o caminho, cara, por que eu preciso levar 12 meses para aprovar um projeto? Será que eu não consigo aprovar em 6? Então o ciclo já começa a ficar mais curto. Então, para mim, começa nas prefeituras, no processo de aprovação de projeto, e passa por uma questão cultural de dentro das incorporadoras. Porque também nada adianta encurtar o ciclo para 6 meses, o cara fala, agora a gente vai, ao invés de lançar 2 por ano, a gente vai lançar 3, porque a gente conseguiu aprovar mais rápido, mas vamos sem RI mesmo. Então, para mim, começa aí nas prefeituras. A coisa da captação, ela é muito forte ainda, né? E é interessante, no próximo episódio, eu vou trazer um cara aqui de Recife também, da região de praias, e eu vou falar um pouquinho sobre SCP e tal, né? Só que é muito interessante o quanto é bagunçado esse mercado também de investimento. Do cara entrar na coisa da cota, né? Quanto isso é bagunçado. Só que o seguinte, as empresas grandes aqui do mercado sempre tiveram a cabeça, se eu abro isso para o mercado é porque que eu estou precisando de dinheiro, é porque eu estou quebrado, né? E, na verdade, eles sempre fizeram isso, só que com os próprios donos sendo os investidores, alguém mais próximo. E aí algumas empresas começam a organizar a coisa, realmente transformar o negócio, trazer uma seriedade maior para o investidor. Cara, é um puta de um negócio, um puta de um mercado. A Vitacom ela faz muito bem isso com o private. Eu vi que você também faz, né, em Goiânia, e começou a ser uma modalidade hoje extremamente rentável dentro do mercado imobiliário para um investidor mais seletivo, o cara que tem mais um capital. Eu acredito demais que os próximos anos isso estoura assim, de volume de investidores querendo entrar nessa modalidade. Não acredita, não? Laura, assim, acredito. Já fiz prédio inteiro nesse formato, mas isso dá um... É porque eu costumo dizer assim, ó, quando você faz isso, vou te dar o exemplo do prédio nosso lá, cara, foram 55 investidores que entraram. Você gerenciar 55 sócios, porque o cara entra no risco. Quando a gente fala, né, ele entrou numa sociedade, entrou no risco e no final ele pode vender a unidade e receber, o empreendimento vende as unidades e ele recebe uma distribuição de lucro, ou ele pode extinguir a participação dele na sociedade pegando a unidade como forma de pagamento. E aí eu brinco que como é que você gerencia a cabeça do médico, do advogado, do agropecuarista, que um precisa do dinheiro em junho, o outro em outubro, o outro em dezembro, e estava na expectativa de vender por 1 milhão e vendeu por 900, porque o mercado... Então você entra numa seara que o cara que ele não está preparado para as dores de barriga do nosso mercado. Agora, o mercado de investidor que entra ali antes do produto ser lançado, e aí você vem com a proximidade de pessoas, né? Eu, por exemplo, sou investidor da minha física na minha jurídica. Eu compro cotas de SCP da minha empresa na minha física. Por quê? Porque eu na minha física tenho essa rentabilidade e a minha jurídica ela é beneficiada porque ela não tem que expor caixa. Então esse formato eu acredito que é um formato extremamente saudável. Agora falar de fazer o empreendimento todos com o investidor eu acho loucura. Qual é o percentual que você acha interessante? Cara, eu tenho uma conta minha que é 4% do VGV. Até 4% do VGV. Porque se você pega até 4% do VGV em SCP, você tira praticamente sua exposição de caixa até o lançamento. E aí você monta uma estrutura de capital. Não é muita coisa não, cara. Não é muita coisa não. Porque assim, o incorporador tem que expor caixa também, né? E o que às vezes a gente faz na SCP é muito mais trazer um cara um ano antes do lançamento. Você não tem que expor ali um stand de vendas, um decorado e por aí vai, que nessa brincadeira você gasta 2, 3 milhões por empreendimento. É interessante que você fala que esse cara não está preparado para essa dor de barriga, para essa oscilação ali do mercado,
Mas esse cara tá preparado em colocar o dinheiro dele na bolsa ali, bota num banco e no final do ano tá lá embaixo, ou se não fala alguma merda, sobe, desce. Mas aí ele vai lá e resgata. Ele na baixa ele vai lá e resgata e fica frustrado, mas ele tomou a decisão de resgatar. É diferente quando dá a dor de barriga nele, ele tem que vir pra gente e pedir, ô Danilo, me devolve aí fora do prazo porque eu tô precisando do recurso, entendeu? Não, a gente tá chegando no nosso horário. Cara, foi uma honra trocar essa ideia. Eu acho que é só até logo. Eu acho que a gente vai fazer muitas parcerias, tanto de lá para cá, daqui para lá. Acredito muito no seu modelo de negócio, na sua empresa, na seriedade que você trata o negócio. Eu fiz um curso aí com você e o Caio e Manuel, assim, um curso sensacional, porque são caras que vivem na prática. Eu estou cansado de eventos de palestra, de caras que estão dentro do mercado imobiliário há 20 anos, que nunca vendeu, tem 20 anos que não vende um imóvel e está falando ali a mesma coisa, e aquele lereado de Deus é bom, o diabo é que não presta, e é super fácil a gente apontar erros, mas o que realmente falta no nosso mercado é a prática, é o dia a dia, o cara dizer, irmão, isso aqui que você está passando, eu passei também. Perfeito. Né? E o evento que eu fui, vocês são os caras da prática, né? Vocês realmente mostram o caminho. Fiquei ainda com a sensação que faltava uma continuidade ali do evento. Tipo, terminou o evento, terminou. Com certas dores ali, para a gente ter uma continuidade, uma troca e tal. Que muitas vezes o network que a gente faz num evento desse, uma troca numa mesa de um happy hour, gera muito mais conteúdo do que ali o PowerPoint. Perfeito. Né? Então, assim, eu fiquei com a sensação que a gente poderia ter uma extensão daquele curso, ele é um treinamento, um acompanhamento, enfim. Mas eu acho que está faltando no mercado imobiliário mais essa visão de clube, sabe? De você ter uns caras bons ali, trocando ideia o tempo todo. Eu acho que é o que está faltando. Pode ser até um insight para você aí, né? Não é só um insight, como eu já venho pensando nisso há algum tempo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai fazer várias parcerias daqui. Mas eu tenho pensado sim, assim, o Incorpora, ele é um start, né? O Incorpora Pro é um start ali da gente que vive na prática as dores e com vocês também tendo essa troca. Mas por outro lado, fica aquele gostinho de e agora, né? Como que a gente continua? Então a gente já está estruturando alguns produtos. Eu já venho pensando nisso há algum tempo e a ideia sim é criar um clube de incorporadores no Brasil, onde a gente consiga ter essa troca com mais frequência. E aí, quando eu falo incorporadores, não necessariamente só quem está incorporando, né? Mas imobiliárias que vivem também, né? Desse nosso mercado de uma forma mais pungente. Óbvio que a gente não quer fazer, eu não quero fazer um negócio que seja para qualquer um. A ideia é que seja de fato para a gente ter trocas ricas, a gente trazer pilares com pessoas que são referência em funding, em venda, em estruturação de negócio, em comercial e marketing e por aí vai. Eu acho que se a gente conseguir dar esse pontapé esse ano, vai ser de extrema valia para o nosso setor para a gente poder ter essas trocas mais contínuas. Aprende ali, né? Mas quando vai botar na prática, velho, é muita dúvida que só no dia a dia que a gente vai conseguir. Mas, pô, sai de casa, precisando, conta comigo, me liga, manda um zap, o que for. Maceió, Goiânia é longe, mas a gente dá um jeito de vir. Tá tendo várias promoções aí de viagem. Chega lá. Irmão, obrigado. Valeu. Véio. Obrigado você. Galera, até a próxima. Próximo episódio, eu vou dizer a você, vamos falar sobre o mercado de praias. Você vai entender um pouquinho sobre rentabilidade, essa loucura que tá Carneiros, Maceió, enfim. Próximo episódio, te vejo lá. Jardim, está aí à sua disposição, senhor.